Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa quarta aula de Química, a última desse primeiro bloco. No próximo bloco a gente vai ter uma apostila com design totalmente diferente. Então, a nossa aula de hoje é sobre balanceamento de equações químicas. Para você que acha que é super difícil, vem aprender e vem ver o quanto é fácil balancear as equações. Bom, pessoal, vamos avançar a aula de balanceamento químico, a nossa quarta aula. Vamos iniciar ela com a frase do Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é uma das frases que compõe a lei da conservação das massas, porque tudo que a gente tem nos reagentes, a gente vai ter nos produtos, a gente não vai ter a criação de nada, de nenhum elemento, de nenhuma molécula, de nada. Só vai ter transformação. As reações químicas são escritas na forma de equações, e a quantidade dos reagentes e produtos vão ser ajustados por meio do balanceamento, que a gente vai aprender hoje. As equações que a gente vai representar, elas vão acontecer em sistema fechado, sendo que essas não vão ter alteração de temperatura, de pressão, não vai ter essas alterações, por isso é um sistema fechado. Por que a gente vai balancear as equações? Para a gente garantir que os átomos presentes na equação estão em o mesmo número nos reagentes e produtos, não tendo a criação de nada, como eu disse para vocês. Os átomos não podem ser criados ou destruídos, as substâncias são rompidas e transformadas em novas substâncias, mantendo-se a mesma quantidade de átomos. As informações que a gente tem nas reações, que a gente sempre vai encontrar. Bom, do lado esquerdo, os reagentes, do lado direito, os produtos. Isso sempre, tá, pessoal? Aqui, esse que está em vermelho, a gente chama de coeficiente. Esses em preto aqui são os elementos que tem na reação. Esse em azul claro é o índice. Esse em verde indica o estado físico da matéria, podendo ser apresentado ou não. Geralmente é apresentado. E essa seta vai indicar a formação dos produtos para o lado direito. Então, aqui, como eu expliquei para vocês, na parte esquerda a gente tem os reagentes, na direita os produtos. O coeficiente ele vai indicar a quantidade que a gente tem de moléculas na reação. Tá, mas aqui tem 2 e aqui também tem 2. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o coeficiente pelo índice. Então, a gente vai ter 4 moléculas de H, de H2. Então, aqui está subscrito 1, então a gente tem uma molécula de O2 e aqui a gente tem 2 moléculas de H2O. E no caso, 4 hidrogênios, certo? O elemento é o que acompanha a reação, HO e aqui HO também. Tá vendo, pessoal, que não tem a formação de nada, não tem nenhum outro elemento aqui sem ser os que já tem nos reagentes. O índice vai indicar a quantidade de átomos presentes naquele elemento, como por exemplo aqui tem 2, então quer dizer que tem 2H, certo? 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, e aqui está subscrito o 1, então a gente tem 1 oxigênio. O estado físico da matéria representa como a matéria está no sistema, se ela está em solução aquosa, se ela está em forma de gás, em forma de líquido, em forma de sólido. E a seta vai indicar a formação dos produtos, como eu disse para você, essa seta aqui. Tá, e como a gente vai balancear, né? Bom, pessoal, tem algumas regras, mas eu vou ensinar para vocês o jeito que eu faço e que eu acho mais fácil. Tá, primeira coisa, a gente vai escrever a equação não balanceada. Essa que eu peguei da aula passada, que eu disse para vocês que a gente ia balancear nessa aula. Ácido sulfúrico H2SO4 mais hidróxido de sódio NaOH, formando sulfato de sódio Na2SO4 mais água H2O. Segundo passo, a gente vai fazer a contagem da quantidade de reagentes e produtos, da quantidade de substâncias, dos elementos. Então, a gente tem hidrogênio, enxofre, oxigênio e sódio. Hidrogênio, enxofre, oxigênio e sódio. Quanto de hidrogênio a gente tem? 3, 2, mais 1, 3. Quanto de enxofre? A gente tem 1 aqui, na parte dos reagentes. Quanto de oxigênio? A gente tem 4, 5. E de sódio a gente tem 1. Nos produtos a gente tem 2 oxigênios, que são esse aqui. Temos um enxofre, que é esse que eu estou mostrando para vocês.
Temos 5 oxigênios, 4, 5, e temos 2 sódio. A gente já vê uma diferença, né? A gente tem menos hidrogênios do lado dos produtos e mais sódio. Tá? Aí o que a gente vai fazer? O terceiro passo. A gente vai colocar os coeficientes a fim de manter a mesma quantidade de elementos reagentes e produtos. Para a gente não ter a criação de nada, não se esqueça, a gente tem que ter a mesma quantidade. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui. Como aqui tem 2 sódio, coloquei 2 aqui pra gente ficar com 2 sódio. Aí eu fiz a contagem. Tem 2 sódio, 2. Então aqui tá certo. Agora vamos contar o enxofre. A gente tem 1, a gente tem 1. Depois a gente vem hidrogênio. 2, 4. Aqui 2, multiplica com o que tá aqui. 2. Então 2 mais 2, 4. Então a gente tem 4. E aqui nos produtos a gente tem 2 vezes 2. Também temos 4. Oxigênio, aqui a gente tem 4. 2 aqui a gente tem 6, e de cá a gente tem 4, com o 2 que está aqui multiplicando com 1, a gente tem 6. Então aqui está certo. Bom, pessoal, esse método da tabela que eu faço é um jeito mais representativo, principalmente para quem tem um pouco de dificuldade, ou está começando a balancear as equações agora, eu acho que fica mais fácil. Mas a gente tem um outro jeito, um macete que a gente tem, que é uma outra regra. A gente vai iniciar o balanceamento por metais, depois a metais, e a gente vai deixar por último o hidrogênio e oxigênio. Para a gente saber se é metal ou ametal, a gente consulta a tabela periódica, que foi a nossa segunda aula. Caso não tenha assistido, vai lá assistir. E a gente vai usar de exemplo essa reação aqui, certo? Carbonato de sódio, ácido clorídrico, cloreto de sódio, água, dióxido de carbono. O método que a gente vai usar, a gente vai chamar de macho. Por quê? Primeiro a gente vai balancear os metais, segundo os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Tá, nessa equação, metal é o sódio, o Na, a metal é o cloro, que é o Cl, o carbono que a gente tem, hidrogênio e oxigênio. Tá, aí primeiro a gente vai utilizar o índice do sódio. Então, a gente vai utilizar o índice que está aqui e vai colocar como coeficiente. Depois o cloro. Aí, como a gente colocou 2 aqui, a gente partiu para ter 2 cloro. E aqui a gente tinha 1. Então, a gente vem e coloca o 2 aqui também. O carbono. O carbono a gente não teve alteração, que a gente não acrescentou nada. E aqui também a gente não acrescentou nada. Então, a gente mantém. E aqui a gente percebe que foi ajustada a quantidade de elementos. Então, para ficar mais fácil ainda, eu coloquei a tabela no final. Então, de sódio a gente tem 2 nos reagentes, 2 nos produtos. De carbono a gente tem 1 nos reagentes, 1 nos produtos. De oxigênio a gente tem 3 nos reagentes, a gente tem 3 nos produtos. Hidrogênio a gente tem 2 nos reagentes e 2 nos produtos. E o cloro a gente também tem 2 nos reagentes e 2 nos produtos. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, o pessoal pode estar mandando as dúvidas no nosso grupo do Telegram. Também pode estar deixando a caixinha de perguntas que eu vou estar deixando lá no Instagram. Até a próxima aula. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não entenderam, pode deixar as dúvidas no nosso grupo do Telegram e também mandar lá na caixinha de perguntas que já está no nosso Instagram. A nossa apostila já está no Drive. Até a próxima aula!